A pergunta é: como meu pai influenciou a professora que eu sou hoje? Você sabe que eu não sei. Bom, vou falar então sobre meu pai, né? Meu pai, ele era metalúrgico. Ele trabalhou durante muitos anos como ferramenteiro. O que é um ferramenteiro, prof? Um ferramenteiro é alguém que faz ferramentas. Ferramentas exatas que possibilitam a criação de peças. Então, ele é um artesão. E a ferramentaria entrou na vida dele muito precocemente. Ele era um menino, né, um adolescente, quando ele fez a sua formação. E passou a vida toda como ferramenteiro. Mas em um determinado momento da vida dele, ele se tornou professor. Ele foi professor de uma instituição muito importante no Brasil, muito importante aqui na região sudeste, que é o Senai. E ele foi professor do Senai, foi professor de ferramentaria. Então, uma parte da minha adolescência eu convivi com a fala dele sobre a sala de aula, sobre os alunos que ele tinha e sobre os desafios dele como professor. Em muitos momentos ele me orientou, né, como professora. Então a gente partilhava muita coisa. Ele foi decisivo ao não questionar a minha escolha profissional, embora ele pessoalmente acho que desejaria que eu fizesse um outro curso que não filosofia, mas ele sempre me incentivou. E esse incentivo era não só em reforçar algumas coisas, mas principalmente em não colocar impedimentos para outras coisas, né? E eu trouxe isso porque, de alguma maneira, ele tenha me incentivado de um jeito pouco convencional. Meu pai era um corintiano roxo e eu era apaixonada pelo meu pai. Então eu queria muito estar próximo dele e desse desejo nasceu essa minha paixão também pelo Corinthians. E nessa paixão eu conheci o Corinthians, o time do Corinthians, o nome dos jogadores, e um dos nomes mais estranhos para mim era exatamente esse, o Sócrates. E eu falava, mas que nome estranho, pai. E ele me contou a história do Sócrates, jogador do Corinthians, e ali eu descobri que existia um outro Sócrates lá na Grécia, que foi tão importante para a história da filosofia, né? E esse quadro está aqui porque tem uma história do Sócrates, da filosofia, da sala de aula, uma história que conecta todas essas narrativas. Alguns anos atrás, os alunos, né, sempre me perguntam qual time, meu time do coração. E eu sempre digo que eu sou corintiana. E alguns anos atrás, um aluno corintiano, né, ficou muito feliz em saber que a professora de filosofia também torcia para o Corinthians. E ele passou então a sempre me perguntar sobre os jogos, se eu tinha assistido aos jogos do Corinthians, daquela rodada. E eu não falava muito sobre o Corinthians, né? Eu não falava muito sobre os jogos. E até que um dia eu olhei para ele e falei, Theo, né? Esse menino é o Theo, que é hoje um rapaz. Um beijo, Theo. Eu falei, Theo, eu sou corintiana, mas no momento eu não tenho acompanhado muito o time. Na verdade, eu era corintiana e acompanhava o time quando eu podia assistir aos jogos junto com meu pai. E no dia 17 de julho de 2017, né, no dia 17 de julho de 2017, meu pai faleceu. E uma das coisas que eu deixei de fazer foi assistir aos jogos do Corinthians, né? Então eu não sei muito como o time está. Eu me lembro que eu contei isso para o Theo e ele ficou impactado, né? em perceber o quão sensível era para mim esse assunto. E aí eu achei que ele nunca mais fosse me perguntar do Corinthians. E quando eu cheguei no dia seguinte na sala de aula, ele me perguntou do Corinthians. E eu continuei falando do Corinthians e
depois daquele dia, eu me comprometi a assistir os jogos do Corinthians, né? Não mais pelo meu pai, mas agora por mim e pelo Theo. Então eu agradeço o Theo porque ele me reconectou com o Corinthians e eu pude, né, suportar a ausência do meu pai nos dias de jogos, né? E essa história foi tão marcante que o Theo e a classe dele me presentearam, né? Primeiro como paraninfa, e enquanto paraninfa eu recebi essa linda homenagem que é uma camisa do Sócrates, uma camisa do Corinthians, assinada pelos meus alunos e, enfim, e ela agora está aqui enquadrada e vai fazer parte, né, desse ambiente tão gostoso que é a da minha casa. Então, meu pai, consciente ou inconscientemente, através do seu time favorito, foi um dos que me apresentou a filosofia antes mesmo de eu saber que ela existia, através de um jogador que era um lorde, que era alguém que lutava pelos direitos humanos, lutava pela democracia e que me ajudou a lutar, né, pelo meu próprio pensar e pela minha autonomia e minha reflexão. Então, qual a contribuição do meu pai na minha formação? Tudo isso. Eu deixo aqui minha homenagem a todos os pais, minha homenagem a todos os filhos, que cada um possa se reencontrar com seu pai nessa data tão importante, através dos caminhos que a vida oferece, né? E que a gente possa dizer o quanto a gente se ama, apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos conflitos, né? É isso. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, meu pai. Até. Uma saudade, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã Paula, minha irmã Tati, eu, minha avó Rosa. A gente estava em Bom Jesus de Pirapora, um lugar que meu pai ia sempre, todo ano nos levava. E aqui ele estava, com as mulheres da vida dele.